Vamos aqui. Bom, então estamos aí, olha, se eu não estiver enganado, hoje é 14, né? 14 de setembro, e estamos aí para mais um dia aí de nós estudarmos, aumentar os nossos conhecimentos da doutrina. Então, não sem delongas, né, que o estudo é prolongado e a gente está tentando realmente aí reduzir. Nas próximas vezes agora vai ser tudo ao vivo, quer dizer, então só vai ficar aparecendo eu, vocês vão ficar me vendo lá, está no YouTube, é como vocês tiverem visto, estão vendo agora, estamos entrando em canal de lentes abertas. Então, vamos aproveitar para agradecer esse momento em que a espiritualidade programando conosco esse grupo do Espírito, né? Grupo de estudo da mediunidade, grupo de estudo das obras básicas e o ESD. Estamos aí realmente com muita vontade de continuarmos esses estudos, que é só o princípio ainda. Teremos ainda muitas coisas para mostrar. Então, agradecemos a presença dos espíritos que estão nos nossos lares, com certeza, e possamos tirar do estudo de hoje o máximo possível, como eu sempre peço, para colocarmos em prática no nosso cotidiano. Porque é isso que a doutrina trouxe. Jesus pediu ao Pai que enviasse um outro Consolador. E é ele mesmo que voltou. Ele volta em 1855, trazendo a revelação a mais que ele não pôde trazer. É a coisa mais óbvia do mundo que ainda nós vamos aprender muito mais do que tinha em 1855, que daqui a mais algum tempo nós teremos muito mais condições de aprender outras coisas. Então, vamos dar início aos estudos de hoje, com muita paz, que assim seja. Bom, vamos então não perder tempo. Então, estamos aí. Só voltar aqui. Estamos aí com o nosso Mestre Jesus, né? Criando esse universo magnífico. E hoje nós tivemos aí, não é hoje, bem dizer hoje, essa notícia que nos está trazendo aí a nós a existência agora, sim, de vários universos. Quer dizer, estamos agora começando a entender com mais profundidade. Né? Telescópios aí, James Webb, vai ter uma vida de 10 anos, mas ele vai trazer informações para nós. É chegado os tempos, como nós temos já dentro da doutrina espírita, né? É chegado aos tempos em que as revelações vão se tornar mais visíveis e, com a nossa agora interpretação mais apurada, nós vamos entender. Mas temos que começar também a estudar física quântica, tantas outras coisas para a gente já pelo menos tomar sentido, ciência do que é cada coisa. Para essa nova geração, esses novos espíritos que estão aportando, como está ali, nós vimos há pouco aí a filha da Nívia, são espíritos aí que vão vir com uma potência num outro mundo. Né? Mas então vamos aqui, vamos lá. Então nós estamos aí, né, no módulo 7º, Pluralidade dos Mundos Habitados. Roteiro 6, Encarnação nos diferentes mundos. A cada aula eu tenho tentado trazer, que esse aqui nós estamos aí, vamos seguir a apostila do estudo sistematizado, mas quem tiver em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter no 3º capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai. É um complemento dessa questão. Nós vamos encontrar, hoje nós vamos trabalhar mais em cima do Livro dos Espíritos, aqueles que estão fazendo, nós estamos na pergunta 850, né? E nós vamos ver aqui, nós vamos repassar as partes da Gênese, né? Nessa questão, um pouco mais da Gênese. Nessa passagem que hoje nós vamos ver do Livro dos Espíritos, uma boa parte dele está lá, esse estudo aqui está lá. Mas nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse 3º capítulo, nós temos justamente
as instruções dos espíritos, que nós vamos ver lá, né? E é uma coincidência que às vezes a gente fala assim, ontem no grupo que nós estávamos aqui, fazendo, às terças-feiras eu reservo para fazer o Evangelho no Lar, eu sempre tenho passado às pessoas que tirem a palavra culto do Evangelho. Tá? Se vocês procurar direitinho o que significa na etimologia da palavra culto, nós vamos ver que não cultuamos nada. Culto é uma derivação da palavra cultuar. Não, nós fazemos simplesmente o Evangelho no Lar. Ou seja, fica, né, pontualizado. Foram passadas essas questões a tempos idos e fica, né, aquela questão, vamos fazer o culto do Evangelho. Não, ninguém faz culto. Ninguém faz culto e nem circuitos. Né? Vamos fazer só o Evangelho no Lar, que é de bom tamanho. E ontem mesmo eu estava justamente nessa parte aqui, olha, das instruções dos espíritos, que foi até um debate muito gostoso, onde nós estávamos assim, olha aqui, mundos inferiores e mundos superiores. Começando aqui no item 8, e depois aqui no item 13, ele abre aqui com, olha, mundos de expiações e provas. Né? Então, nós paramos justamente na questão, iríamos entrar agora nessa questão de mundos regeneradores. Mas a visão que a gente tem, analisando cada parágrafo, o cuidado que as palavras têm e o seu sentido, nós temos sempre, em todos os sentidos linguísticos, nós temos a exegese e a hermenêutica. Ok? Então, nós temos que saber o que é sentido linguístico, porque tem muitas palavras que, mesmo num texto, ele pode ser de uma maneira literal ou não. Então, se nós procurarmos, por isso que eu falo, é um trabalho constante de estudo, e nós procurarmos, anotem, aí, se vocês quiserem, a questão do que eu falei aí, né? Da exegese. O que vem a ser exegese? Eu não vou falar justamente para vocês pesquisar, tem Google hoje, né? E hermenêutica. Olha, hermenêutica dá até para procurar o nome de uma pessoa que chama-se o quê? Hermes, o quê? Trismegistus? Então, vocês vão procurando, é um grande filósofo aí, né? Então, é essas coisas todas que a gente tem que estudar. Mas vamos lá. Vamos ficar só primeiro aqui, porque a gente não tem tempo hábil para explicar todos esses detalhes. O objetivo específico do estudo de hoje é esclarecer a respeito das encarnações nos diferentes mundos. Jesus, quando veio, falou: a casa do meu pai tem várias moradas. Ninguém entendeu por lufas. Né? Ficaram procurando a hora que tinha. Ele falava assim, deve ser em Cafarnaum. O outro não. Falou, não é em Cafarnaum, não. É lá em Jerusalém. É lá que Deus mora. Né? O pai dele é o pai, não falava Deus. Né? É o pai. Ou então, como nós temos uma pessoa interessantíssima que fala o pai, né? É o Henri Cristo. Né? Excelente pessoa. E vocês veem como é a questão. Ele tem uma série de seguidores, hein? Tem gente... Por isso que eu falo, a pluralidade das pessoas é que é o bacana. Né? Então, vamos seguindo aqui. Olha. Vamos prestando atenção, que isso aqui está lá na introdução do Livro dos Espíritos, 86. De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mas, olha, mais ou menos aperfeiçoadas que na Terra, quer em outros mundos. Olha quanta informação que temos aqui. Quantas informações. Há um complemento dessa passagem no Livro dos Médiuns, item 256. Em que lá vai estar colocado que nós já tivemos aproximadamente mais de 1000 encarnações. Aqui, eles falam assim, aqui e em outros mundos. Item 256 do Livro dos Médiuns. Então, está apontado lá, a obra toda se encaixa. Quando falta um texto aqui, a gente procura, das outras obras, trazer, complementando. Tá? Então, vamos indo aqui, a gente vai vendo. Olha.
Esse aqui já não é mais nem Plutão, já está aparecendo aí, viu? Já está atualizado. Então está aqui, ó. Agora vamos ver o que acontece até quando falei para vocês dessa leitura aqui das Instruções dos Espíritos. Para chegarem à perfeição, que é o seu destino final, ou seja, do átomo ao arcanjo, não precisam, entretanto, passar pela imensa variedade de mundos existentes lá no universo. E agora vocês vão ver em outras partes, como já no estudo do Livro dos Espíritos, lá tem universos, já está grafado também lá. Aqui se reduziu simplesmente já para que a nossa condição de entendimento, nós não entendemos nem o que é um universo, né? Olha aqui, ó, versão única. Né? Então, mundos existentes no universo, uma vez que muitos desses mundos pertencem ao mesmo grau da escala evolutiva. Né? E os espíritos, ao se retirarem de um deles, nada aprenderiam nos outros que se assemelhassem. É lógico. Então, nós temos no universo inúmeras galáxias. Né? A mais próxima nossa aí é Andrômeda, que é, no mínimo, 10 vezes maior que a nossa. Então, a coisa é grande, né? Esse Sol que nós estamos vendo aqui na imagem em segundo plano, né? Nós temos aí Arcturus, que é 10 vezes maior que esse que está aqui. Então, se colocarem na internet, né, tamanho dos sóis, vai achar que a Terra vai ficar... Esse aqui, aliás, a Terra não. O nosso Sol, a nossa estrela, vai ficar pequenininha lá diante dos outros, ficar pontinho. Tá? Então, é certo que mesmo na nossa galáxia, dentro de um outro sistema solar, que nós temos mais de bilhões de sistemas de sóis, então o que acontece? Nós vamos ter lá planetas que estão no mesmo grau de evolução, né? Que vão estar lá também mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, primitivo. Então, essa escala ela é, no sentido geral, para todas as galáxias e, evidentemente, para todo o universo. Então, se nós formos mudar de mundo, evidentemente, nós teríamos que mudar de mundo se nós aqui na Terra, evoluíssemos muito e não haveria necessidade de nós ficarmos aqui. Um exemplo clássico disso é o senhor Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes já não precisaria mais reencarnar aqui na Terra. Mas ele fez um pedido e foi atendido para que ele continuasse aqui, que já faz mais de 100 anos que ele desencarnou, auxiliando aos seus irmãos ainda, vamos dizer assim, ainda em evolução. Então, ele poderia ir para um outro mundo já melhor que o nosso. Talvez ele já poderia ir para um mundo de regeneração, uma escala. Olha aí, essa escala evolutiva aqui que nós temos, nós sabemos, é a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Né? Se nós não subirmos nessa escala, evidentemente nós continuaremos sempre, já que essa escala foi feita no quê? No mundo de prova e expiação. Então, ali é uma maneira de nós subirmos nesse sentido. Então, tudo isso que está aqui está grafado na questão 177. Né? Vamos ainda aqui. Olha. Podem, no entanto, encarnar num mundo em que já viveram para desempenhar missões que concorram para o seu adiantamento? Olha, essa pergunta já eu acabei explicando antes. Se eu já estou aqui, né? Estou no mundo aqui do planeta nosso, e se eu quiser, não seria regredir, nós não regredimos nunca. Se nós quisermos voltarmos e para ajudar povos ainda no tempo aí de 1000, do ano, né, do ano 1000, nós podemos reencarnar num outro planeta nessa época. É nós que fazemos, como nós estudamos aí na segunda-feira, como nós está a pergunta, que é nós que fazemos nosso programa reencarnatório.
Então, tudo que nós sofremos está lá no programa reencarnatório, está aqui justamente nessa passagem dos mundos de prova e expiação. Bem nítido ali. Fala ali, olha, nós escolhemos as provas, nós escolhemos os sofrimentos, escolhemos tudo. Mas quando a gente encarna, esquece e depois fica lá, meu Deus, me ajude. Deusinho do céu, me ajuda. Não. Tem que ter resignação, porque foi nós que pedimos. Deus não impetrou nada de sofrimento nosso. Ele já nos criou o universo, não precisa criar mais nada, não. As dores são todas elas, os espíritos já explicaram, são pelo relaxamento nosso com várias coisas, por exemplo, a higiene. Né? Tem muitas coisas, doenças estão voltando por falta de higiene. Essa aí, higiene e o cuidado, nós estamos voltando aí doenças que nós já tínhamos terminado. E estamos voltando aí com a chikungunya, com febre amarela, agora está valorizando o nome, que antigamente era só um, né? Era a Aedes aegypti. Agora já valorizamos ele, já promovemos ele para o mundo maior, agora já estão lá o chikungunya, sei lá o quê. Então, nós podemos fazer isso, nós podemos... Ah, mas eu não vou retroagir nada. E que adianta você evoluir sem ajudar? Porque tem uma coisa, a caridade para com os nossos irmãos é que realmente vai se transformar em amor. Em amor é aquilo que Jesus falou. O amor compensa, vamos colocar uma palavra bem assim, mais atual, compensa muitos dos nossos erros. Então, é aí que a gente tem essa condição de voltar e ajudar. Aí vem, olha, por outro lado, a pluralidade das existências de um espírito no mesmo orbe se explica pela necessidade de ele ocupar, de cada vez, posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Por isso, evidente, questão 177A do Livro dos Espíritos, exatamente, nós vamos vir, que já todos os espíritos já conhecem isso, não estou falando de novidade, nós vamos vir como homens. E olha que eu vejo muito espírito aí que não compensou muito essa questão. É machista, temos aí, né, uma série de coisas. Ele não evoluiu nada, hein? Ele está vivendo o tempo da pedra. Lascada ainda. Então, está ali. Então, nós vamos ter que, como está ali, a pluralidade de existência no mesmo homem, se explica para que nós aprendemos ser homem, ser mulher, ser branco, ser amarelo, ser vermelho, ter dinheiro, não ter dinheiro, ser médico. A única coisa que não é bom é a gente ser ladrão. Mas isso é peça rara hoje em dia, né? Porque, às vezes, o roubar não é necessariamente que se pegue um revólver e se assalte qualquer pessoa. Eu tenho dito para as pessoas que, de vez em quando, as pessoas, às vezes, para me agradar, mandam assim, toda obra do Chico Xavier, um e-mail, um WhatsApp, toda obra do Chico Xavier em PDF. E eu falo assim, coitado. Coitado. Estás cometendo um crime. Né? Um crime. Por quê? A pessoa não vai me dizer que desconhece as leis dos direitos autorais, que durante 70 anos depois da morte, o autor da obra, e o pior que as obras do Chico não foi obra do Chico, foram obra dos espíritos. Então, aí vamos ter que criar uma lei que vai aprofundar isso. É crime. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos aqui. Por que o Chico, Divaldo, Haroldo Dutra, tantos aí, eles dão os direitos autorais das obras para esses institutos, para centros, para hospitais, para que eles se beneficiem. O próprio Chico, com o pai dele internado, passando dificuldades. E ele fez aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, vendendo demais. E o pai dele fala, Chico, nós estamos devendo até o rodo aí para trás. Será que você não poderia pegar uma partezinha lá desse livro aí, que eu estou sabendo que vendeu muito, aí vai te quebrar a nossa mesa da sala está quebrada, você sabe, né? O Chico virou para ele e falou, mas pai, esse livro não é meu, eu não posso fazer isso. E com o pai sofrendo no hospital, internado. Será que, eu pergunto sempre assim, será que nós faríamos isso? Eu posso dizer que eu já estou vacinado. Eu também faço isso, também não faço, não. E o que é isso que a gente vê? A gente só vê aqueles crimes dos outros.
E o crime que, às vezes, nós estamos cometendo em vários... Não é crime, se a gente pode, deslize, né? A doutora Marlene Nobre falava muito. A doutora Marlene Nobre falava, nós erramos mais pelos deslizes, às vezes, do que... É preferível nós matar uma pessoa, que o crime é um só, do que nós ficar o nosso prontuário ficar sendo sempre aumentado por deslizes. Né? Então, está aí, nós vamos adquirir experiência, sempre. O que parecer mais difícil para nós é a experiência. Então, aí, ó, ao passar de um planeta para o outro, olha aí, hein? É outra coisa que as pessoas têm dificuldade de nós entendermos a questão que é puramente espiritual. Encarnou, esquece. O cérebro nosso entope tudo, tampa. Então, está ali. Ao passar de um planeta para outro, conserva o espírito a sua inteligência, uma vez que a inteligência não se perde. Então, os espíritos, continuando a explanação, pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Às vezes a gente vem com problemas aí de coisas, de expiações, que não vão ser possível para nós fazer determinadas coisas. Nós estamos vendo aí agora, no final, o Divaldo com problemas, com 92 anos, se eu não estiver enganado, ou mais, né? Acho que 95, ele está de 1927, se eu não estiver enganado, numa posição difícil, o corpo dele já não está interagindo mais, ele fez cirurgia da coluna, né? E as pessoas perguntam, Chico, Divaldo, por que você não fez a cirurgia espiritual? Não tem graça, né? Por que o Bezerra de Menezes, que é médico, incorporou com ele incorporou, entre aspas, esteve com ele várias vezes, por que não tratou da coluna dele, né? Porque não é para tratar. É a resposta mais simples que tem. Né? Vou ver aqui. Olha, nota-se a propósito que os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Ok? Aqui, eu tenho dito, mas olha, é porque a gente está tendo realmente a orientação dos espíritos é realmente contundente para nós o seguinte: a hora é essa, não, os tempos são chegados, não tem mais que ficar escondendo. Nosso querido irmão Raul Teixeira está se recuperando, né, depois do problema que ele teve, cardíaco, e ele já está voltando como ele era, ácido, como as pessoas falavam. Não, mas o Raul é ácido. Não é ácido. Nós temos que ter aquele que passa a mão. Quem passa a mão? Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, né? E tem mais uns outros aí, vamos resumindo, que são aqueles que ensinam mansamente. Tal. Então, para alguém, essa metodologia serve. Mas tem um que tem que falar grosso. E essa aí é a parte do Raul Teixeira, como tem outros nossos irmãos aí que falam na mesma linha. Por quê? Às vezes tem que chamar a atenção do filho, olha, está na hora. Então, como está aqui, ó, ficam estacionados. Como? Perde uma encarnação, não a coisa mais que tem. Se vocês pegarem, eu vou pedir para vocês pegarem as obras, os 5 livros em PDF que tem, que aí sim, esses são disponibilizados pela Federação Espírita, está livre, está no próprio site dela. Né? Então, coloquem lá em PDF, né? Que normalmente é o Adobe, e vão lá em cima e façam uma busca da palavra estudar. Vocês vão se impressionar a quantidade. Façam isso nas todas as obras. Vocês vão falar assim, como? Mais de 1000 vezes. 1000 vezes. A palavra estudar. Então, nota-se, a propósito, que os espíritos podem conservar-se estacionários. É aquele que fica naquela letra da música. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Fica lá, eu estava à toa na vida, vai ficando vendo a banda, e a banda passa, e ele passou junto. Desencarna e fala, acabou, acabou. Agora você tem que esperar a próxima encarnação. Olha aí que interessante essa cena aqui, nos remete àquele livro, aquele filme Avatar, né?
Eu acho que vocês sabem. Se não sabem, eu sempre vou reprisando a palavra avatar. Então, há uma questão fácil. É uma palavra, de novo, olha, de novo hebreu, de etimologia hebraica. Então, o que é avatar? Avá, Torá. E o que é avá? Avá é descer. Avar, descer. E Torá, as leis. Então, a Torá é a descida das leis. É? Olha como é simples. Mas nós tivemos aí, durante quase aí, nós temos mais de 2000 anos, pessoas que estariam envolvidas nas religiões que venderiam explicar para as pessoas, elas simplesmente também não conheciam, não sabiam e ficaram se esquivando para que deixar sempre o povo submisso. Quanto mais submisso um povo, mais fácil ele não reclama, né? Ele fica quietinho. Ora aí, dessa forma, os espíritos que se encarnaram em um mundo não se acham ele próprio, preso, aliás, próprio não se acham a ele. Aqui ficou uma coisa errada, né? Vamos ver aqui. Dessa forma, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele agora tá certo. A ele presos indefinidamente. Nós vamos circular. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam a um grau de adiantamento que esse mundo comporta, que eu acabei de dar o exemplo aí, já está claro para aí antes, do nosso Bezerra de Menezes, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até chegarem ao estado de puros espíritos puros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, olha aí, ó, está chegando no que eu falei, ó, viu? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 5. Eu estou com ele aberto aqui, coincidentemente, está aqui, ó, os espíritos que se encarnam em um mundo não se acham. Está vendo? Tá até aqui, essa parte está aqui, distraída daqui. Então, é muito interessante vocês lerem as instruções dos espíritos, que vai ajudar muito mais aí a nossos ensinos. Está aí a questão das várias fases de mundo, se a gente colocar aqui, é uma imagem abstrata, evidentemente, não é dessa maneira, porque o que tem? O magnetismo de um planeta para outro não poderia ser jamais assim, né? Por isso, nós temos um senhor aí que precisa ser estudado, já acho que já mandei, chama-se Marcelo Gleiser. É um astrofísico da maior importância. E até interessante, ele é brasileiro, hein? Trabalhou na NASA, Vocês procurem, Marcelo Gleiser. Ele tem mais de 10 livros que aí, se vocês, com calma, tiverem tempo, né, e lê-los, vocês vão ver que a coisa é muito interessante. E, olha, ele é agnóstico, tá? Ele é agnóstico. Porque ele mesmo fala, olha, e é bom que cientistas sejam assim, como era Stephen Hawking, que eles falavam, não, nós não viemos para ficar aqui se debruçando em cima de regras pré-estabelecidas. Com tudo que nós vemos, nós acreditamos que há um Criador. Agora, a qual religião ele pertence? Nenhuma. Ele pertence, essa força maior pertence ao universo que ele fez. Aliás, ele está acima do universo. Olha que interessante essa filosofia, né? Essa colocação. E é interessantíssimo. Nós não temos que ficar presos a Deus, nós temos que se desprender dele, porque Jesus falou, vós sois Deus, vocês fazem o que eu faço e muito mais. Então, Jesus estiver errado, nós vamos juntos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa. Há pouco tempo atrás, aqui, era verdadeiramente sonho nós falar em carros elétricos. E os primeiros carros elétricos que surgiram era realmente uma coisa assim, né? Era questão de motor DC, agora é ACC, quer dizer, é uma engenharia demais, perfeitamente, que quem trouxe? Tesla, né? E o dono aí do Google e outras coisas aí, né? Vai indo bem, vai comprando as coisas aí, né? Então, nós estamos hoje com carros elétricos
aqui no Brasil já excepcionais. E eu acredito que mais 10 anos nós vamos ter uma guerra. Se preparem, porque aquele pessoal, a começar aqui do lado pela Bolívia, a começar por aqueles todos os planetas do Oriente Médio, que só vivem por causa do petróleo. Parou o petróleo, o que eles vão fazer? Pensem nisso, que a coisa já dá para começar a se, né, vislumbrar um futuro. Eles têm arma atômica. Vamos lá, isso é só um probleminha à parte. Bom, é uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para um outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinarem no mal. Olha, aqui nós estamos aí também dando sequência a esse capítulo 3, item 5, e esse tema aqui nos remete aí a muitas considerações. Há umas considerações que estão apontadas na doutrina, que os tempos são chegados, né? Nós vamos chegar agora na orientação dos espíritos, nós vamos adentrar para um mundo de regeneração. E o Emmanuel, com mais o próprio Kardec, porque, para quem não sabe, está na aula do Kardec, ele pontuou, ele falou daqui, olha, 200 anos para frente, né? Ou 2 séculos para frente, o mundo vai estar já em regeneração. Não é a pessoa virar o calendário e vai dar lá em 3.000, uma coisa assim. Né? Não, em 2100. Não, 200 anos traduzindo a partir de 1857, o que vai ser em 2057. Já estamos fazendo essa transição. Ou seja, o que é isso? O velho já está indo embora e o novo está vindo. Aqueles que Jesus pontuou, somente Jesus fez isso. Olha, bem-aventurado os mansos, pois estes herdarão a terra. Olha o termo, verbete aí é herdar. Como assim? Meu pai morre, eu herdo, né? Agora eu vou herdar o quê? A terra. Somente os mansos herdarão a terra. Os outros mandamentos, as outras bem-aventuranças têm outro contexto, mas esse aí é pontual. Então, segundo o que a gente tem aí informações, é que agora é a hora da separação do joio do trigo no nosso desencarne. A Terra não vai acabar, não. Aliás, pode acabar, se der soltar uma bomba atômica, nós voar em pedacinho, não tem problema, vamos para outro mundo, é o que nós estamos estudando. Certo? Então, não fica preocupado se o mundo acabar, que espaço para o nosso espírito voltar tem. Então, aqui, para nós todos, nós temos que fazer o quê? Não se obstinar no mal. Então, se nós pegarmos... às vezes as pessoas falam, não, mas não pode falar isso. Olha, nós temos manifestações que ainda primitivas. E eu falo como até o próprio Divaldo, já escutei o Divaldo falando isso para mim, assim, Roberto, o carnaval é uma manifestação primitiva. Ele falou, inclusive, tem lá no livro do Chico, que o Chico pediu para o Emmanuel levar ele numa festa, né? Um carnaval no outro plano. E o Emmanuel marcou aí a noite e levou. Então, era o quê? Era um carnaval onde que os carros alegóricos tinham o formato das genitálias masculina e feminina. É essa a vibração, é só isso, sexo, sexo e sexo. Então, esses daqui, como? Precisa nós entender o que é obstinado ao mal, ou seja, não progrediram também, como na lâmina anterior. Estão vivendo coisas lá da época de Cleópatra. O espírito está se manifestando toda aquela luxúria, aquela coisa toda. Então, nós temos que começar a pensar, não, se eu quero evoluir, vou ter que pensar como é que é um mundo melhor. Aliás, o livro Nosso Lar põe lá aquela colônia ainda no umbral, já com bastantes pontos para nós refletirmos. Mas nós não podemos fazer o que estamos fazendo, a grande maioria, que não está dando bola. Por isso também Jesus, né? Jesus é um cara, asseverou, vai ter choro, prantos e ranger de dente, né?
Por que será que ele falou isso? Então, nós temos aqui, como eu falei aqui, não tem essa concepção, aqui seria mais ou menos a escala também da pergunta número 100, em que nós temos um triângulo, de novo, é uma forma, né? Aqui, se nós formos levar pelo lado da espiritismo, nós vamos ter aqui a filosofia, ciência e aqui em cima o cunho do Criador que nós colocamos. Então, nós temos aqui na raiz mundo primitivo, expiação e provas. Você vê que a expiação vem na frente, hein? Por que vem na frente? Porque aqui expiação é sofrer. Mas nós carregamos muito a tinta nesse sofrimento. Lembrando sempre que foi nós que escolhemos. Porque lá no mundo reencarnatório, eu escuto às vezes espíritos falar assim, espíritas, você vai ver, esse cara é mau, na próxima encarnação ele vai vir assim, vai nascer lá na África, vai não sei o quê. Olha, ô boquinha santa, né? Não julgueis para não ser julgado, é outra menção de Jesus. Então, fique preocupado, nós temos que ficar preocupados conosco, não com quem vai encarnar, onde vai encarnar, isso não me diz respeito. Então, a expiação foi nós que propusemos para fazer o quê? Limpar, expurgar. Eu acharia até melhor aqui, em vez de ser expiação, expurgar. Nós vamos expurgar aquilo que nós fizemos. Aliás, nós já fizemos muita falcatrua. Não nos esquecemos de 200 anos de cruzadas. Nem mais do que provável que nós andamos lá matando muita gente. Então, a nossa ficha, nosso registro do livro da vida, tem páginas que nós precisamos balancear. E aí vem o quê? Aqui essa questão, né? Mas quem é que pede? Os espíritos, se nós cometermos um delito das leis divinas, não há tempo para nós resgatarmos, mas que nós vamos resgatar, nós vamos. Seja na próxima encarnação, pode demorar não sei quantas encarnações poderíamos falar, mas vai resgatar. É o resgate de tudo que nós fizemos. Ok? Vamos lá aqui. Essa passagem dos espíritos para um outro planeta, mais ou menos adiantado, em relação ao mundo em que estavam encarnados, pode ser individual ou coletivo. Alguém leu aí O Caminho da Luz, né? Eu sempre cito essas passagens que constantemente nós temos que trabalhar junto com essas obras complementares. E está lá. O Emmanuel narra ali perfeitamente no capítulo 3, e vai, né? Que ele vai pontuar, olha, tinha um planeta com muitas afinidades com o nosso, mas que chegou o momento de fazer a separação do joio do trigo. Então, eles foram desencarnando e foram avisados, olha, agora vocês vão pegar o trenzinho da alegria. Vocês vão encarnar, vocês tiveram toda a chance do mundo para melhorar. Não melhorou? Vocês ainda gostam, vou brincar aí, vocês gostam do carnaval, essas coisas todas? Que legal, nós vamos voltar lá para vocês num planeta que ainda não tem carnaval, vocês vão construir o carnaval de novo lá. Vocês vão ajudar a fazer carnaval de novo. Mas era bom vocês pensar, porque se vocês promover de novo essa questão, vocês vão voltar de novo para trás. Joana de Anjos já disse que essas nossas encarnações, aqui no planeta Terra, poucos espíritos já evoluíram, mas que está asseverado e que nós estamos indo para o terceiro degredo. Terceiro degredo. Então, eu, Roberto, já fui 3 vezes, desci. Peguei só o elevador para baixo, não pego o elevador para cima. E ela diz, tem um livro, depois eu não estou me lembrando aqui, estou fazendo um esforço aqui, não lembrei, e ela vai falar que esse último degredo nosso vai ser meio que sofrível. Aí nós temos aí o Chico falando de um planeta aí, Quiron, eu não conheço esse planeta, não. Talvez o James Webb aí localize esse planeta aí, né? O planeta Quiron. Mas vamos lá. Então, olha que interessante aqui, hein? Só esse detalhe. Vírgula, pode ser individual ou coletivo. É que nem aquela música, né? O trem das 7 do nosso querido Raul Seixas. Olha o trem. E lá ele vai falar,
quem vai ficar e quem vai partir. Vê se essa música não foi inspirada, né? Com o Paulo Coelho. Então, olha aqui. Isso aqui, que está aqui, essa imagem de fundo, um tsunami nessa proporção, isso acontece, isso é natural. Só que é nós que não estamos cuidando direito da Terra e pode acontecer. Pode, é um condicionante. Nós estamos com a Terra. Eu estou aqui em Goiânia desde 1991, há 30 e poucos anos. Eu nunca vi termômetros bater na casa quando está batendo a 40 graus, 39 graus, como foi hoje. Lá na firma, os ar-condicionados não estavam aguentando, porque como a central, vamos falar assim, a condensadora, fica do lado de fora, eles estavam nem conseguindo produzir gelo para soprar um ar fresco para dentro. Então, estava terrível trabalhar hoje. E nós temos amanhã com mais temperatura quente. Então, isso aqui pode acontecer? Pode. Mas os grandes... Esse livro também, A Caminho da Luz, também coisa que o nosso Emmanuel coloca, que nós já tivemos os grandes assentamentos das placas tectônicas. Tá? Agora, pode ter um assentamentozinho de leve, um aí ou outro, não tem problema, isso faz parte da evolução do planeta, esses ajustes. Ora, para a melhor compreensão desse processo, comparemos essa transmigração. Agora ele começou a entrar, passeando devagarinho, mas eles vão trazendo, hein? Para a melhor compreensão desse processo, comparemos essa transmigração de um mundo a outro a que se dá com as desencarnações e reencarnações da Terra. Olha aí, a imagem que eles nos trazem nesse país. Essa parte é que nós temos que... Né? Olha, comparemos essa transmigração de um mundo a outro a que se dá com as desencarnações e reencarnação na Terra. Né? Nós não temos no nosso conhecimento se eu, na minha última encarnação, estava na Terra ou num outro planeta de igual proporção. Né? Olha aí a erraticidade. Parece que esse lugar não é muito bom, não, segundo o nosso querido André Luiz. Lá, né? Parece que o negócio lá é meio esquisito. Vocês notem na questão que a gente fala, as pessoas falam assim, olha, tem isso, tem um monte de coisa. Ela fala, você não prestar atenção no livro Nosso Lar. Né? E tem um outro livro, que é de um padre, sobre o véu, eu até esqueci o nome do livro aqui agora, mas em que as pessoas falam, olha, o André Luiz não passou por nenhum lugarzinho, não. Já quando ele errou, E olha, ele quem era? Oswaldo Cruz. Roberto. Oi. Só uma pergunta. Parece que na erraticidade não tem luz? É isso? É só escuro? Não, veja bem. Nós não vamos ter lá... Bom, vamos imaginar, para ter um foco, porque se não tivesse luz lá, as pessoas nem andariam, porque ia tropeçar nas pedras, isso e aquilo. Nós não temos uma claridade de tal proporção, porque o ambiente lá, vamos dizer assim, ele é denso, formada, o quê? A densidade que tem lá é muito densa, e a psicosfera em volta desse lugar vai deixar ela bem, vamos supor assim, bem embaçada, ela não capta os raios solares. O mundo espiritual é uma cópia nossa, em dimensão diferente. Olha, nós temos universos, multiversos, e ainda tem dimensões para a gente estudar. Tá? Então, na questão que nós vimos lá no Nosso Lar, no filme, que vai dar uma visão melhor, nós vimos que o André Luiz, quando caiu, tal, cresceu barba, aquela coisa toda, mas estava num lugar onde não tinha a presença de um sol, de uma claridade mais limpa. Né? E outra coisa, aqui, só explicando então, Adeleuza, que erraticidade não é... Ela tem uma questão. Na palavra francesa, ela significa estar desencarnado. Então, aqui a gente coloca erraticidade, as pessoas falam, deve ser um lugar em que vivem os errantes, né? Sugere a isso. Mas a palavra erraticidade, que também não é erraticidade, aqui é a tradução para o português, que fez dessa maneira aí, fizeram uma interpretação. Então, se nós pegarmos a obra
em francês, nós vamos ver que não é bem isso. E se nós pegar no dicionário francês e for ver, nós traduzimos o seguinte: a partir do momento que nós desencarnamos, nós estamos na erraticidade. Seria, num lugar, dizer assim, estão aguardando nova reencarnação. Por que aí o sentido da erraticidade? Porque quem não precisa atingir um ponto onde que não precisa mais encarnar, aliás, que já evoluiu, não precisa mais encarnar. Então, como nós somos seres ainda em andamento evolutivo, nós ficaríamos nesse lugar que seria erraticidade. Mas mesmo lá no nosso lar, se a gente dizer assim como exemplo, então, Adeluz, mesmo lá no nosso lar, todos aqueles que estavam lá, inclusive os ministros, estavam na erraticidade. Tá? Erraticidade, igual, aguardando nova encarnação. Está no plano espiritual aguardando nova encarnação. Ok? Compreendeu aí? Sim, engraçado que a palavra tem erraticidade. Cidade. Engraçado. Tem uma cidade. Pega ela, pega essa palavra e começa a destrinchar, como a gente fala. Olha aqui a palavra, corta aqui, está aqui a palavra idade. Né? Idade. Pegamos ela lá no francês, a gente vai vendo que é uma idade, uma passagem, porque a gente vai temos aqui, cada ano que a gente passa, nós fazemos, olha, cada ano que a gente passa, a gente faz aniversário, nós vamos pegando mais tempo, então nós vamos ter o quê? Andar nesse lugar aguardando nova reencarnação. É bom que a gente explique isso, porque várias pessoas, quando vê a palavra erraticidade, generalizam o umbral. Então, quem está no nosso lar, está na erraticidade, ou seja, não estando encarnado em lugar nenhum, estando no plano da dimensão espiritual, está na erraticidade. Quando não precisa mais reencarnar, ele já não é um ser que vai necessitar de encarnar. Né? Uhum. Se a gente puxar muito, a gente vai puxar a palavra de erro, mas erraticidade não tem nada com a palavra erro. Bom que a gente faça essa questão. E eu sempre falo, quando eu ia na escola, e ainda vou, eu pego sempre minha cadernetinha e vou anotando. Então, se vocês pegarem essa palavra erraticidade, pegar o dicionário, um livro de etimologia, lá, e hoje tem tudo na internet, né? E isso não é pirataria, também precisa ver o site, que tem muito site também que trabalha com informações errôneas. Então, pega, pesquisa e vai ver. Agora eu sei o que é erraticidade, porque eu vejo muito espírita falar erraticidade e eu pergunto, o que é erraticidade mesmo? Não sei, esqueci. Vem as mais esdrúxulas explicações. E não é para quem está num posto, não pode errar. Porque tem mais peso um erro do que ensino errado, se a gente colocar errado, por isso que eu não gosto de ser professor, eu sou um facilitador. Né? Por isso que eu não gosto da palavra aula, eu estudo. Não fico com peso, né, de aula. A aula tem que ter um professor. Então, às vezes as pessoas vão para a aula, não, ninguém vai para a aula, não, vamos lá para o estudo, para a sala de estudo. Certo? É tudo questão de palavra. Aí, bom. Então, vamos aqui. Ó. Assim, olha aí, ó, a explicação até mais a fundo. Assim é que, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Por isso que eu falei todas as zonas. O que você acabou de falar, né? Tá vendo? E aonde está isso? Muito espírita, com todo respeito, porque tempo nós temos. Mas é que a gente tem que ir no sábado, domingo, tem que ir para o clube, tem que passear, tem que sair de férias, e aí a gente esquece a doutrina. Se pegar todo dia, das 5 horas da manhã até as 6 da manhã, e ler uma horinha, vai ler bastante livro. Tá aí, isso aí está na Gênesis, capítulo 11, item 35, que muita gente nunca pegou a Gênesis para ler. Lá na Gênesis nós temos a questão sobre os fluidos, e tem muita coisa lá, né? Coisas espetaculares, eu fico até emocionado. Então, está ali, olha. Esses espíritos que estão desencarnados formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Tá? É uma sequência. Então, quando eu estou encarnado, estou no planeta Terra. Quando eu estou
desencarnado, eu estou aguardando uma nova encarnação, eu estou num plano chamado erraticidade. Tá? Continuando aqui, nós vamos tendo aqui. Pois, diariamente, olha aí que interessante, outra informação que também está na Gênesis. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigração deste para aquele. É o estado normal. Nós tínhamos que já começar a parar, já começar nosso estudo a parar de chorar quando uma pessoa desencarna. É lógico, nós vamos sentir saudade, o momento é realmente... Agora não vamos ver mais ele, a não ser que a gente chame ele numa sessão espírita, mas nem todo mundo é espírita. E é bom também não ficar chamando o espírito. Tem gente que... Será que é possível falar com a minha mãe, com o meu pai? Não. Eu logo falo assim, não vai nada. Deixa eles lá para onde eles foram, que logo você vai lá. Lá você fala com eles lá, na hora que chegar, quem sabe já fizeram uma casinha para vocês lá. Então, nós temos uma mania de querer falar com os mortos. Né? Como Jesus falou, Jesus também falou, né? Deixe que os mortos enterrem, né? Os mortos. A pessoa está morta aqui na Terra, quer saber do pai que morreu, da mãe. Deixa quietinho lá. Eles vão reencarnar daqui a um tempo. Então, olha aí. Essa movimentação é diária, né? Se a gente colocar. Olha lá, diariamente, emigração e imigração. Né? Deste para aquele é normal. Então, na Gênesis, capítulo 11. Essa transfusão, olha, ele dá o nome como transfusão aí aos espíritos, que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua, olha a informação, depois fala assim, as pessoas veem, como é que é? Aí, uma vez eu estava junto com o Raul Teixeira, a pessoa fez uma pergunta mais ou menos com essa que eu até me lembrei aqui agora. A pessoa foi falar, como é que é isso aí? Ele falou, você já leu a Gênesis, capítulo 11? A pessoa falou, não li. Ele falou, então você vai ler, depois você lê, você volta para nós conversamos. E o Raul Teixeira é desse jeito. Até a pessoa que fica procurando as informações, ela não vai nunca se cansar de estudar. Então, tá aí, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta para outro, igualmente se efetua entre outros mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas. Olha aí de novo aí, né? Em circunstâncias especiais. Vocês estão vendo que eles já estão dando aqui lá, caminho da luz e tal, né? Como momentos especiais. Vai vir um bando. Então, nós temos aqui, olha, emigrações e imigrações dos mundos. Aí, naquela parte que nós lemos aqui, é só um texto que já também está ali. Olha, diariamente, migrações do mundo corpóreo ao espiritual e migrações do mundo espiritual ao mundo corpóreo é o estado normal, como nós lemos ali. Os flagelos, olha aí, os flagelos ou cataclismas são ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Por isso que nós temos acidentes coletivos, né? Mortes coletivas. Os meios providenciais para renovar a população corpórea no globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Nós estamos tendo aí, não vou nem... Nós estamos a nível com a filha dela, mas nós estávamos tendo aí uma leva de crianças aí há pouco tempo atrás, né, nascendo, não tão muito antigas, que são bem diferentes. As pessoas falam, meu filho é índigo. Eu falo, índigo do quê? A da aula, ela leu lá o livro, tal, menções do Divaldo fala das crianças índigo, né? Não tem nada a ver, não. São espíritos revoltados. A grande massa de espíritos revoltados que nasceram a partir de 1970 é uma quantidade boa. Que eles chegaram até agora, mais recentemente, a formar tribos, né? Tinha a tribo do açaí, por exemplo, aí, sei lá, formava tribo, uma coisa bem recuada no tempo, que nós pensamos que já tinha estipado, né? Formaram aquelas lá que se vestiam, aquelas pessoas que se vestiam tudo de preto, black. Para que isso? Demonstra, mas é porque eu gosto. É lógico que você sempre gostou disso. Não aqui na Terra, mas em outros lugares, né? Talvez em outro planeta. Né? Já foi esses dois. Oi, Vera. Quer falar alguma coisa, Vera?
Não, não, não quero não, Roberto. Tá tudo ok. Roberto? Nós aqui estamos trocando ideia sobre o assunto. Você vai falando aí, a gente vai trocando ideia aqui. Então, foi a Delusa que falou agora. Foi eu, Roberto. Então, isso é muito consolador para a gente, assim, né? O ensinamento, assim, ainda mais esse capítulo, igual você mesmo falou, né? Não chorar pela partida do nosso irmão pro plano espiritual, né? É muito normal, né? É falta de conhecimento mesmo, né? Olha, o espírita que já vem vindo estudando, é lógico que a gente vai sentindo, mas a gente já devia estar com conhecimento, porque nos países orientais eles têm uma questão até engraçada. Então, naqueles países orientais, China, Japão, principalmente, então, o que acontecia? Eles choravam quando uma criança nascia, né? E fazia o quê? E fazia festa quando a pessoa morria. Isso nós vamos encontrar também em certos países lá, os bálticos, que estão lá, a Sicília, a Dinamarca, tal, eles fazem a mesma coisa. E mesmo nos Estados Unidos está sendo feito. As pessoas estão lá no enterro, lá, acabou de enterrar, vão para a casa da viúva lá e corre, só não falta correr o churrasquinho, mas corre, né? Petisco, isso e tal. Aqui no Brasil, se começar a pegar a moda, o nego já vai fazer logo uma bala. Como é que fala lá? Ai, meu Deus, deixa eu ficar quieto, senão eu falo bobagem aí. Vai virar aí um funk, sei lá o quê. Aí já pensou, os espíritos assim, vão ver aquele negócio e falar assim, meu Deus, como o Divaldo fala, meu Deus, esses daí são parentes do morto, do desencarnado, o outro fala, você viu que a barra pega aqui, né? Vai pegar, eu lembrei a palavra, lambada, vamos lá fazer as lambadas. Oi, Elia, é um alívio muito grande para a alma da gente, porque a gente sofre tanto quando vai embora, né? Não, eu vou continuar falando. Sofre quem vai ficar na Terra. A gente sofre porque a gente despede. Porque se a pessoa que desencarnou tiver uma boa conduta, e teve boa conduta e tudo aquilo lá, o que vai acontecer com ele? Quem lembra? Vou dar um exemplo, que a gente cita exemplo naquele livro da Patrícia, que ela desencarnou com 19 anos. E nisso, o pai e a mãe, com autoridade, pediram, então, para os espíritos familiares, para que ela dormisse durante uma semana depois do desenlace. Para quê? Para não sentir o repuxo do choro das pessoas que estavam encarnadas. Tem até o sentimento mais aflorado do pai e da mãe, mesmo deles. Isso é normal. Então, mas nós temos que relutar, passar por essa sensação sempre. E nós deveríamos estar estudando, se preparando a todo dia, porque a todo dia vai morrer um familiar. Se não é todo dia, pelo menos uma vez por ano, morre um tio ali, outro aqui, e vai indo. Daqui a pouco chega a nossa vez. Eu estou vendendo um pedacinho lá de umas casinhas lá no nosso lar. Depois, os interessados podem passar para mim o WhatsApp aí, tá? Eu já estou vendendo prestações. Se for a prestação, a gente isso, não, prestação. Ônus, lá não, lá é bônus hora. Bônus hora. Verdade. Imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos. Olha o que eu acabei de falar antes aí. Pois, imigrações coletivas de um mundo para outro, onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. A ciência já está vendo isso, mas a ciência não entra muito nesse lado de fazer divulgação desses fatos, porque vão misturar as religiões, e aí cria um embaraço para se colocar, né? Então, aqui nós temos essa imagem, como a gente fala, né? Não dá nem para a gente entender o que é um espírito. Aqui é o perispírito envolto ainda com aquela energia que nós temos na parte perispiritual, e aqui está o homem trino. Aqui nós estamos entendendo direitinho que nós somos seres trino. Por isso que veio a Santíssima Trindade, que as pessoas levam tudo para o lado, né? Essa criação aqui que é por um entendimento mais
mais pungente é a Santíssima Trindade. Até aqui a formação do homem. E nós não sabemos direito. Nós temos um conto, uma fábula contada por quem? Por Moisés, que também não entendia nada, coitadinho. Ele foi lá e escreveu na Gênesis lá que Deus pegou barro e fez o homem. O dia que acontecer, Deus pode tudo, mas para pegar isso, eu fico com a ciência. E fico com o nosso querido Darwin, né? Evolução das raças, é evolução. Então tá aí. Ora, como espíritos, nunca mais perdem o que adquiriram. Consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que vem animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Também está lá na Gênese. E tem uma coisa, essa ciência já fala. A questão, não entrando muito aí na questão da Constituição, mas as pessoas, segundo a ciência, as crianças que estão vindo novas, e até segundo Joana de Ângeles, elas estão vindo como se fizessem talhadas a pincéis. E nós notamos os corpos físicos das pessoas de hoje, em relação aí às da minha geração, era mal acabada, barbaridade. Essas que estão aí agora, que vão ficar mais, vão chegar a ficar idosas, elas praticam esportes, tomam conta do corpo, da alimentação, e disso, daquilo. Então, elas estão já com um novo corpo para receberem novas crianças em corpos preparados. Exemplo disso eu vou deixar para vocês lembrarem só que a Lívia nos deu, dentro do nosso estudo de hoje, ela deu uma passagem boa quando ela mostrou ali a filha dela. Ali já é um novo espírito, é uma nova raça que está vindo para substituir as que vão saindo. Muito mais eficiente. É que nem carro. Sai o carro velho, entra o carro novo, né? Os elétricos agora, né? Então, está aqui, ó. Vamos fazer aí a mensagem que está aí. Né? Olha aí, temos São José de Copertino, o homem que voava para cima e para baixo. Né? Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Não são. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual, primeiro lá em cima, depois encarnam como os outros. Olha bem aí, essa frase é de José Copertino. Ele que pronunciou, olha, não são mais, portanto, do que novos habitantes. Habitante novo, isso é lógico. Em chegando à Terra, então, eles já estão dizendo, eles não são da Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Então, eles vêm de outros mundos e já vão se ambientar no plano espiritual. Depois, encarnam igualzinho os outros. Né? E esses estão vindo, eles não vão esquecer tanto. Vão esquecer. Uma parte não tem privilégio, vão esquecer, mas já fica mais fácil deles. Está aqui de novo, aqui, olha. Nós temos aí o livro dos Espíritos, questão 82, na parte de comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Olha, a gente vai ver com essas pessoas que elas parece que elas não envelhecem. O corpo, as células, todo esse conjunto que nós temos vai vir de uma outra natureza. Olha aí, à medida, e está aqui, ó, lá no livro dos Espíritos, à medida que o espírito se purifica, se eleva, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Olha aí, ó. Vem essa foto lá. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas.
não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutualmente para se nutrirem. Depois as pessoas falam para mim que o Espiritismo não falou da carne. Eu falo, mas você estudou onde isso? Não, não fala, garanto. Garanto? Pega o comentário, a questão 8.2 está bem clara aqui. Ó. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas. O cemitério que nós temos aí, para quem come carne, essas coisas e derivados, lá faz cemitério. Não é mais preciso que os seres vivos, nossos irmãos animais, sejam destruídos, né, para nos nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo, o que só pelo pensamento entrevemos. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com um grau de superioridade física, aqui, ó, e precisa ter moral de cada um. A gente fala esse lado aqui porque a gente vê, não, tem pessoas que não participam do carnaval, mas eu gosto de ver o desfile da escola de samba. Enquanto estiver assistindo a escola de samba, dá para ler livros aí também, vai mudando, né? Isso aqui é porque o espírito gosta, o espírito tem a moral ainda meia torta. Depois vocês ficam com raiva de mim, mas não, está escrito aí, não é eu, não. Ó. Livro dos Espíritos, questão 8.2 no comentário. Hein? Parece guardar a proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional, perfeito, está tudo certinho. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Ou seja, quanto menos nós destruir o nosso corpo, menos mais os pensamentos purificados, pensamentos limpos, eu vou só colocar assim, né? Menos vicissitude. Vai fazer o quê? Vai ficar menos doente. Vai ficar menos doente. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Quem gosta da cervejinha, o homem não precisa tomar cerveja para ficar alegre. Não precisa tomar uísque, não precisa tomar nada. Ele acaba tomando 1 a 2 doses de uísque e depois ele amanhece no outro dia e fala, onde estou? Ele fala no plural, onde estou? Ai, meu Deus do céu. Então está aí, ó. Sendo assim, nas esferas superiores, a Terra, o império da matéria é menor. Os mares, por esta originados, atenuam-se à medida que o ser se eleva e acabam por desaparecer. Lá, o ser humano não mais se arrasta penosamente sobre a ação da pesada atmosfera, psicosfera, né? Desloca-se de um lugar para outro com muita facilidade. Aí nós temos aí a imagem ali, voltando, né? Então, nós temos aqui as necessidades corpóreas quase nulas, olha aí, e os trabalhos rudes desconhecidos. Nós não vamos aí, precisa pegar, né, ônibus para ir trabalhar, olha aí. É isso que nos aguarda. Está nesse livro esplêndido do Leon Denis, que foi dito o seguinte, o próprio Kardec perguntou, mas e se eu não quiser seguir? Não quiser ir aí passar essa questão toda da doutrina. Olha, pois bem, os espíritos informaram para ele, não, nós temos uma série de gente aí já preparada, e um deles era Leon Denis. Então, as necessidades corpóreas são quase nulas, que as necessidades corpóreas, né? Aí nós já entendemos. Não precisa ir no banheiro, e os trabalhos rudes, desconhecidos, mais longa que a nossa existência, aí se passa no... Aí, ó, tá vendo o que eu falei para vocês? No estudo. Na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos e a amizade e a fraternidade. Está nesse capítulo que estão vendo aí, tá? Vamos de novo com essa imagem. Estamos aqui para encerrar. Olha aqui. Ó. Isto posto, podemos dizer que os mundos
como tudo no universo, estão sujeitos à lei do progresso, que é que nós estávamos vendo agora, há pouco tempo atrás, também estudando as leis, né? Isso lá está na terceira parte do Livro dos Espíritos, estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso. Ensinam os espíritos superiores. Por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então, a hora que nós passar para o mundo de regeneração, está naquele livro, na terceira parte aí que eu falei para vocês, das Instruções dos Espíritos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá estava apontando. E olha que interessante, que coisa se a gente colocar esclarecedora, né? Então, aqui vou repetir. Isto posto, podemos dizer que os mundos, como tudo no universo, estão sujeitos ao progresso. A Terra é um deles. Todos começaram como vós, igualzinho à Terra, ensinos superiores, por um estado inferior, lá primitivo. E a própria Terra sofrerá, olha aí, não me pergunte, não precisa perguntar para ninguém, né? Não, sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens houverem deixado aí tudo que eu já andei falando demais aí, que às vezes as pessoas têm que descobrir sozinhas, né? Olha aí, por sua vez, os corpos que servem de instrumentos aos espíritos em suas encarnações nos diferentes mundos são mais ou menos materiais, olha aí, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Não vão investir o mesmo perispírito, é um perispírito mais depurado, mais quintessenciado. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto, muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Também está pontuado aí pela questão 181 do Livro dos Espíritos. A evolução do perispírito está aí na escala, né? Olha, a reprodução, as emoções, transformação afetiva, comunicação, intuição, síntese intelectual e consciência universal. Aqui nós vamos vendo uma escala, aqui também uma imagem de demonstração, né? Olha aí. Aqui é o espírito no seu crescimento. Então, quando já está aqui na sua intuição, síntese intelectual, ele já começa a fazer aquilo que as pessoas falam, espírito de luz, ele começa a reluzir. O perispírito dele vai atingindo uma vibração tão alta que ele vai transformar. Por isso que aquelas pessoas que estavam lá no umbral, como foi falado aí, o perispírito delas é meio que, vamos dizer assim, não reluz, né? Simplificando. Aliás, não só o corpo material, mas também a substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Então, cada mundo tem um perispírito. Certo? Por isso que eu falei, se o mundo for superior, o perispírito é de acordo com aquele mundo. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste de matéria própria desse mundo. Questão 187. É um perispírito mais quintessenciado. Há mesmo mundos em que o espírito deixa, olha aí, de revestir corpos materiais, só tendo por envoltório o perispírito. Aí você já não precisa mais encarnar. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós, dizem os instrutores da codificação, é como se não existissem. Esse o estado dos espíritos puros. Está aqui uma antivisão da doutrina que nós estamos seguindo, e o ensinamento está aí, logo no início do Livro dos Espíritos. Então está aí o nosso Mestre Jesus, né, olhando aí para uma criança, mas em síntese podemos simbolizar essa criança como sendo os habitantes da Terra. Jesus está no comando, ele sabe de todas as nossas potencialidades, o que nós podemos fazer e o que nós mais sabemos fazer. Diz uma brincadeira que o pessoal fala, o homem ele cresce, depois vai ficando velho e vai engordando. Ele vai parando, né? Vai diminuindo a potência, o carro dele já não tem mais, o motor já não funciona bem, e aí ele vai ficando. Né? Bom, então está aí, tirando qualquer coisa aí, nós
passamos aí, né, tentando mostrar aí todos os detalhes. É lógico que ainda falta muito. Se nós fosse até passei um pouco do horário hoje aí, estamos aí em 1h15 minutos, mas é porque o tema realmente é interessante. Pelo menos eu digo sempre, eu quando eu estou não só nesse estudo, vamos falar assim, dessa lição, eu estou ali, fico abismado, eu fico empolgado. Quando eu estou lendo livros, por exemplo, eu me empolgo com a leitura. Como a gente pega um livro, mesmo se for um filme, chegamos até a chorar de vez em quando. No Livro dos Espíritos, a gente chora porque eu vou dizer uma coisa para o seguinte, falo, nossa, eu vou ficar sócio da farmácia logo, logo. Ou vou abrir uma, porque aí já não precisa comprar remédio, né? Já está lá, eu vou aprender a aplicar injeção, fazer um curso de farmácia, né? Farmacologia, para ajudar eu mesmo, senão a coisa vai ficar difícil. Bom, então, chegando então a mais esse final, mais esse dia de estudo, vamos agradecer mais uma vez aos espíritos que aqui conosco tiveram, que conosco nos auxiliaram, nos abençoaram, nos trazendo vibração muito boa para os nossos lares, sabendo que nós temos que aproveitá-la. Todos esses componentes espirituais, que são os espíritos familiares que conosco estiveram, os espíritos que se afinam conosco, que estão conosco querendo também a nossa melhora, a nossa atenção sobre esses determinados itens. Então, vamos agradecer e pedir que eles continuem conosco durante a jornada de amanhã, trazendo-nos sempre atenção em possíveis deslizes que possamos cometer. Que eles nos inspirem, não nos guiem, nos inspirem, nós temos o livre-arbítrio, de deduzir se nós queremos ouvir aquele conselho, que se fosse bom não se dava, vendia, mas eles são esses espíritos prepostos de nosso Senhor Jesus Cristo, que possam realmente continuar nos ajudando, evitando que nós caiamos nas tentações que está lá anotado no Pai Nosso. Que assim seja e uma boa semana a todos. Vamos lá, chegamos aí mais esse fim, né? Agora vamos fazer comer aquela salada. Olha, eu falei, salada, hein? Não é para encher de pão, porque tem gente que vai pegar o pãozinho, vai passar pãozinho. Isso aí engorda, isso aí entope veia. Depois vem a veieira. Bom, então, a todos, Valdivino, Francisco, que nos honrou aqui estar hoje conosco, a Delúzia, a todos uma noite boa, que vocês possam emancipar as suas almas, que possam ir realmente para lugares bons, instrutivos, e se recompor energeticamente. Então, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Assim seja. Até amanhã, Roberto. Até amanhã para nós. Ok. Amanhã nós estamos aqui de novo aí, né?